Se você perguntar a um espírita, os planetas exercem alguma influência na vida humana? Logo, eles vão citar o trecho onde Kardec explica a precessão dos equinócios, onde a doutrina espírita possivelmente invalidaria esse conceito que vem da astrologia. Segundo alguns espíritas incautos, a doutrina espírita desaprova a astrologia e não dá qualquer respaldo a essa abordagem humana dessa possível influência entre os astros. Esse é o espírita apressado, porque o pensamento de Kardec vai se construindo, ele vai revendo posições, conceitos, à medida que ele vai construindo e avançando na codificação. Durante os 12 anos de Kardec, de 1857, lançamento da primeira obra, o Livro dos Espíritos, com 501 questões, até seu desencarne em 1869, o nobre insigne codificador mudou muita coisa. E esse é um dos conceitos que se altera. No início, Kardec achava que não tinha qualquer influência. E alguns que estudam Kardec até aí, divulgam até os dias atuais que a doutrina espírita não teria qualquer embasamento, não validaria qualquer conceito da astrologia. Porém, avançando até 1868, precisamente na Revista Espírita de outubro, um médico, Dr. Inácio Pereira, cirurgião, membro fundador do Instituto Homeopático dos Estados Unidos da Colômbia, envia uma carta para Kardec com a seguinte questão. Diz ele: há 3 anos, pela mudança das estações em nossas regiões, o verão tornou-se muito longo e apareceram algumas plantas doentes. As batatas foram atacadas de gangrena seca. Observações microscópicas que fiz em plantas atacadas por essa moléstia, reconheci que é produzida por um parasita vegetal. Há 3 anos, nosso globo tem sido vítima de desastres de toda sorte. As inundações, as epidemias, epizootias, a fome, as tempestades, as comoções do mar, os tremores da terra têm um por um devastado diversas regiões. E continua o médico, sabendo que quando um cometa se aproxima da Terra, as estações se tornam irregulares, pensei que esses astros pudessem igualmente produzir uma ação sobre os seres orgânicos, ocasionar perturbações climatéricas, causas de certas moléstias e talvez influir sobre o estado físico do globo pela produção de fenômenos diversos. O espírito de meu irmão, que interroguei a respeito, limitou-se a dizer que não seria um cometa que age, mas o planeta Júpiter, que de 40 em 40 anos está no seu período mais próximo da Terra, recomendando-me não prosseguir esse estudo sozinho. Preocupado com sua resposta, estudei a crônica de 40 anos atrás e achei que então as estações fossem irregulares. Como hoje, em nossas regiões, sobreveio ao trigo a moléstia, conhecida pelo nome de anúblo. Também houve pestes nos homens e nos animais e tremores da terra que causaram grandes desastres. Essa questão me parece importante, por isso, se julgares conveniente submetê-la aos espíritos instrutores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eu vos ficaria muito grato se me desses a conhecer a sua opinião. 18 de setembro de 1868, em Paris, a carta do doutor chega para Kardec. E Kardec leva essa pergunta se realmente todas essas mudanças que ocorriam
no país do médico era decorrente da influência de algum cometa ou de Júpiter. E a resposta dos espíritos dada a Kardec, e essa primeira resposta foi dada pelo espírito que se manifesta a ele, esclarecendo essa questão, o espírito Arago. O espírito vai dizer que realmente existem essas influências. Pasme, meus amigos estudiosos da doutrina espírita. Para quem acha que não existem essas influências, na Revista Espírita de 1868, outubro, o espírito Arago, indagado por Kardec, vai responder que existe sim essas influências. Ele vai dizer que na natureza não há um só fenômeno, por menor que seja a sua importância, que não seja regulado pelo exercício das leis universais que regem a criação. Dá-se o mesmo nos grandes cataclismas, e se males de toda sorte castigam a terra em certas épocas, não é apenas porque é necessário que assim seja, em razão de suas consequências morais, mas também porque a influência dos corpos celestes, uns sobre os outros, as reações combinadas de todos os agentes naturais devem fatalmente conduzir a esse resultado. E a resposta dele continua, onde ele vai dizer que existe uma espécie de sincronia entre o planeta Terra e os outros planetas. Mas essa influência vai além. Não é apenas influência de planeta para planeta. Há influência de galáxias para galáxias. Há influência de nebulosas para nebulosas. De sistemas galácticos para sistemas galácticos. Ou seja, há de infinito. A influência que o planeta Terra, nos seus ciclos planetários, sofre, vem de astros, mas também de galáxias, de sistemas solares bem distantes, porque tudo se retroalimenta, um influencia o outro. Existe uma harmonia cósmica no universo e que se manifesta nessas leis cíclicas da natureza. Durante muito tempo, quando eu vi essa explicação na obra O Consolador, do Emmanuel, onde ele afirma que existe sim influência dos planetas na vida humana, eu ficava em cima do muro. Que a doutrina espírita não corroborava, e o Emmanuel, através da obra de Chico Xavier, dizia que sim. Só que certa vez eu encontrei no livro do famoso médico psiquiatra tcheco Stanislav Grof, muito famoso nos anos 90 por ser um dos fundadores da psicologia transpessoal, tem um capítulo inteiro na sua obra Psicologia do Futuro, onde ele vai abordar a astrologia. E aqui não estamos falando de horóscopo, que é uma bobagem, sem qualquer fundamento. Porém, a astrologia do Dr. Stanislav Grof vai dar um embasamento empírico, racional, explicando que existe uma sincronia entre os ciclos planetários e o ciclo dos planetas. E que não seria propriamente que o planeta cria situações, mas como fosse um relógio cósmico, onde você olha para o alto e vai tentar descobrir em que momento do ciclo planetário a Terra está passando. Assim como existem os ciclos biológicos, por exemplo, todo pai, toda mãe sabe que aos 11, aos 12 anos começa a menarca, vem a primeira menstruação da filha. Porque são ciclos biológicos, e aqueles que já passaram por essas fases reconhecem que ainda vai adentrar esse meio. Da mesma forma, os espíritos superiores têm conhecimento dos ciclos planetários, de leis universais que nós ainda ignoramos e não compreendemos, e chamamos de influências mágicas, mas não tem nada de magia. É uma influência dentro de leis naturais desconhecidas para nós, que espíritos superiores conseguem entender e compreender. Na resposta que é dada dos espíritos para Kardec, ele deixa muito claro que essa influência também afeta a parte moral, criando comoções e transformações morais, não é apenas uma influência física, porque, segundo ele, à medida que um globo age com influência, ele chama fluídica, de leis desconhecidas, sobre o aspecto físico do globo, o aspecto físico, orgânico, também afeta o moral, as decisões, sem erradicar o livre-arbítrio.
E aí concluímos, deixando esse novo horizonte de pesquisa dentro da doutrina espírita, até que ponto nossas ações são influenciadas pelos astros e até que ponto são movidas pelo nosso livre-arbítrio.